boa tarde, meu povo! Tudo bem com vocês? Dando sequência à nossa maratona de lives aqui, minha e da Priscila Carneiro, falando sobre coisas bacanas, falando sobre um conteúdo que será programado e organizado e sistematizado para que você tenha ele na sua casa. Hoje a gente segue com a temática dor. Para quem não sabe, eu sou especialista em dor, sou fisiologista, estudei muito esse mecanismo que desestabiliza e estabiliza a nossa vida, né? Então manda esse aviãozinho aí. Tô esperando a Pri chegar na sala aqui para me chamar ela, pra gente poder começar a falar sobre isso e sobre, claro, a aromaterapia, né? Como é que a gente ajusta essa rotina e como é que ajusta essas sensações através da aromaterapia. Vou enviar meus aviãozinhos aqui. Espero que vocês enviem os aviãozinhos de vocês. Convido o pessoal para vir ver, ouvir e saber um pouco mais sobre dores, aromaterapia integrativa, estilo de vida integrativo e principalmente qualidade de vida e melhoria de uma série de outras coisas que a gente precisa ter, né, no momento em que vai cuidar, vai tratar da dor, né? Estou encaminhando os meus aviõezinhos aqui e espero que vocês façam o mesmo. Tem um maior número de pessoas aqui conversando com a gente sobre dor. Encaminha seu aviãozinho aí. Chama a galera. Fala que estamos ao vivo aqui. Vamos ver se a Priscila já tá por aí. Vamos chamar ela aqui. A minha convidada. Para já entrar com a gente aqui. Entrou aí, viu? Ó. Entrar aqui. Dupliquem aí, mandem mais a galera para esse bate-papo. Oi, Pri, boa tarde. Oi! Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Estou enviando o Aquelas aviãozinho aqui pro maquiagens. pessoal, Deixa eu montar. convidando. Para quem ainda não se deu conta, eu tenho aí na nossa sala agora o meu social media, nosso querido Rafa Lousada, né? Estávamos conversando agora à tarde, que o Instagram está mudando algumas ferramentas de entrega. Então, galera, envia aviãozinho para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está ao vivo, porque a entrega está diferente. Então, a gente precisa entregar conteúdo bacana aqui para aumentar o número de pessoas e saber um pouco mais sobre o que a gente está falando aqui. Seguimos nossa série de live, hoje recebendo a Pri aqui comigo no meu Insta, a gente fica mesclando, mas com muita alegria para a gente bater um papão de novo, e hoje o papo é dor, né, Pri? Exato. E aí, para quem é novo aqui, se apresenta aí, que eu já dei minha introdução, para quem não nos conhece, a gente já vai falar sobre dor. Se apresenta aí. Bom, gente, eu sou a Priscila, eu tenho 47 anos, eu sou médica, ortopedista, cirurgiã de mão e hoje também trabalho com medicina integrativa, né? Eu costumo falar que foi aqui que a gente se encontrou, né, ali dentro das soluções naturais da saúde, e eu tive um caminho bem tradicional, bem, né, cartesiano de formação, mas quando eu comecei a perceber que não adiantava, né, eu só olhar um pedaço da pessoa, né? Então, no caso, eu fui me especializando, eu sou cirurgia de mão, faço microcirurgia. Então, quando eu fui percebendo que eu estava muito limitada, né? Óbvio que eu gosto muito de operar, mas hoje eu deixo a cirurgia para último caso, para quando realmente é necessário. E mesmo quando eu vou fazer cirurgia, Aline, eu vejo tudo antes o que é possível ser feito antes de precisar de uma cirurgia. Claro, tem casos que quebrou, tem que operar, mas alguns casos mais crônicos de dor, de síndrome do túnel do carpo, de tendinites, né, de lesões ligamentares, porque às vezes a gente não conserta todo o ambiente, né, que aquela doença está instalada, a cirurgia não vai ter bom resultado, né? Então, o controle de fibromialgia, tudo isso que a gente vai falar hoje, foi o que me levou a estudar medicina integrativa. Eu já até fiz um post meio tirando sarro, né, que ninguém sabe, assim, não é que ninguém sabe, mas eu falo, medicina integrativa, o que é isso? Integra o que com o que, né? E no fundo, eu falo que é como se fosse um resgate. Eu brinco que a aromaterapia é a medicina ancestral do futuro, né? E eu falo que a medicina integrativa é como se a gente estivesse voltando para a época daqueles médicos que tinham menos exames e escutam muito a pessoa, e não só, né? Ah, eu tenho uma doença, o tratamento é esse.
Então, hoje, claro que eu peço muitos exames, porque a gente associa, né? Um corpo inflamado vai ter dor, a gente vai falar sobre tudo isso. Porém, hoje eu tenho essa visão, Aline. E é um grande prazer, né? Ter você do meu lado. Aqui a gente juntas, né? Porque eu acho que a gente se complementa demais, né? Você como essa grande estudiosa que você é, mão na massa, né? O quanto você conhece dos olhos, da fisiologia do corpo humano, eu acho assim que eu aprendo demais. Eu acho que a gente se soma, muito, muito bacana a nossa parceria. Que show! Te escutando falar assim, é o sonho de ortopedista do mundo, né? Que multiplica, senhor, multiplica. Para nós fisiologistas, e é bacana também falar, Pri, que fisiologista também é uma profissão nova no Brasil, né? Nova. Fora do Brasil, a gente é considerado profissional de primeiro contato. É o lugar que você vai primeiro para trabalhar dores ou lesões, né? Ou rupturas ligamentares, para depois ir até um especialista e pedir exames complementares. Olha tudo que a Priscila falou aí, só organizando a sequência, né? Porque o que acabou ficando comum é o exame tomar o diagnóstico principal. Né? Então, o paciente ele deixa de ser uma pessoa e se torna um exame, né? E se torna uma imagem, e se torna o diagnóstico laudo, e muitas vezes negligenciado, o laudo apenas desconsiderando o paciente. E isso a gente já vê recorrente por. Aí entraríamos num problema social, né? Daí a gente já entra em outro fato aí, que a coisa é grandiosa. Mas é uma profissão recente, é uma maneira de enxergar de forma recente, né? A dor, o músculo, a lesão, o próprio atleta. E no Brasil isso vem mais por uma questão de atleta mesmo, né? A fisiologia ela se perpetuou dentro dos clubes de futebol, dentro dos estádios, né? Do esporte, porque ali se estudou um pouco mais e se entendeu a necessidade de conhecer o mecanismo da lesão, o mecanismo da cura, porque o corpo tem autocura incrível no que se trata de lesão, e o mecanismo da dor. E por aí que começou-se a desenvolver. Muitas pessoas não sabem, é uma coisa que eu não conto muito, mas eu sou filha de jogador de futebol profissional. Meu pai foi atleta profissional, foi um grande atleta, inclusive, se ele estiver por aí. Foi um atleta profissional da década de 70, 80 e meados, por aí, chegou até 90. E foi um atleta que parou de jogar bola por conta de uma lesão mal diagnosticada, mal tratada e mal curada. Ele foi diagnosticado com artrose no joelho aos 32 anos de idade, por conta, né, de treinamento errado, né? Era uma série de fatores que não se tinham conhecimento ainda na época, né? E foi um desses o motivo pela minha escolha, primeiro, da educação física, por estar, né, dentro do mundo do esporte, fui criada dentro do estádio de futebol, e depois por ter acompanhado esse período dele de parar, né, de ser ex-jogador, né? Se tornou... tiveram várias complicações, e olha que bacana, quando eu fui fazer o mestrado, a minha dissertação de mestrado foi sobre ex-jogadores de futebol e essa incidência de lesões, né, e diagnósticos errados que foram levando um ser humano a abandonar, como é que a gente diz, abandonar de forma muito precoce o emprego, gerando, e aí a gente vai entrar em tudo, depressões e muitos outros estados emocionais. Olha só, falei tudo e falei exatamente o caminho da dor. Isso. O que leva um ser humano, né, com um diagnóstico errado, com um tratamento errado, com uma análise errada, a se atirar e cair numa depressão, em algo emocional muito forte. Porque a dor, ela é incapacitante. Né? Só o dono da dor sabe o quanto ela dói. Sim. E aí a gente, através de muito erro, muita negligência e de uma visão muito cética, tradicional e sectarista, e esses dias eu ouvi o Dr. Laí Ribeiro falando, e eu fiz uma pós-graduação com ele, leiloaram o corpo humano, né? Foi isso que aconteceu, leiloaram o corpo humano, né? O fulano olha só para isso, o ciclano olha só para isso, como se nós fôssemos peças, né? E aí a gente volta... Não queria interromper, mas isso é tão interessante que eu acho que o avanço do tratamento foi muito se deve esse avanço à
cada um se especializar e saber da sua parte. Só que o que a gente esqueceu? E eu faço eu assumo a minha meia-culpa nisso. Minha Que culpa. a gente só realmente, você vai se especializando tanto, que você foca naquela questão e realmente, porque assim, eu vou dar um anti-inflamatório, eu sei que tem problema que vai poder dar problema de estômago. Então, o que a gente faz? Vou dar um protetor gástrico. Só que eu me especializei e foquei muito dentro daquela coisa específica, daquela técnica cirúrgica e tal. Então eu vou contar com o gastro para cuidar da parte do estômago. Daí o gastro cuida da parte do estômago. E aí, nisso que acho que a gente falhou. Porque a gente resolveu resolver problemas só olhando para a nossa questão. Então, peraí, deixa eu ver o quanto essa dor representa no todo desse paciente. Peraí, o quanto ela te limita? Ela dói, tá? Mas deixa eu ver, como é que tá teu sono? Então, eu acho que porque antigamente, né, os médicos mais antigos, eles tinham essa visão, né? Tanto que as especialidades... E hoje, cada vez mais, a gente tem mais especialidades, né? Então, é ótimo que tenha cirurgia robótica, mas nós não deveríamos, como diz a Sandrine, ter nos esquecido de... A gente não podia ter esquecido que o ser humano, aquela parte do corpo está dentro de um todo. Então, isso que você falou é importantíssimo, Aline. É o olhar, né? O olhar, eu sempre friso nos meus atendimentos, eu não atendo um joelho com artrose, eu atendo uma pessoa que tem um joelho com artrose e isso muda completamente. A história, né? Por onde ela andou, o que ela fez, e é verdade. Por onde ela esteve, né? Como ela se alimenta, como ela dorme, como ela vive, qual é o histórico familiar dessa pessoa, como é o estilo de vida dela. Eu preciso olhar para tudo isso para entender o mecanismo de dor, né? Porque é um mecanismo, entendam? A dor em si não é uma doença, ela é um mecanismo, né? Ela é um aviso de alguma coisa que está acontecendo no interior, no metabolismo dessa pessoa. E a gente precisa descobrir. E você fala de artrose de joelho, né? E eu te pergunto, então olha só, vamos supor que chegue um paciente com você, que ele tem aquela artrose, que ainda não é indicação de prótese, não é indicação de uma osteotomia, né? Não é indicação de fazer uma cirurgia. Só que a pessoa tem dor, porque, gente, quem tem artrose sabe o que dói uma artrose. E o que eu mais recebo no consultório são pessoas que falam assim: ai, doutora, que passa com o especialista, né? E fala assim: não é nada. Não é que não é nada, não tem indicação de operar, mas como que a gente vai fazer para tirar a dor dessa pessoa, já que a cirurgia não é a hora da cirurgia, mas ela tem dor? Eu acho que esse é o grande. É onde a gente pode resolver muita coisa. Com certeza. Normalmente eles chegam para mim e eu sou a última pessoa, né? Eu não sou profissional de primeiro contato, eu sou de último. A pessoa vai chegar e já tentou de tudo, já foi para tudo quanto foi lugar, né? Um joelho com artrose. Eu tenho um diagnóstico de artrose. Está diagnosticado. Eu pego o exame de imagem e sim, um exame complementar, né? Vai complementar minha clínica, vai complementar minha análise. Eu vou analisar que sim, a artrose já há desgastes nos ossos, né? O grande problema da artrose é que o osso ele não desgasta bonitinho, ele não desgasta redondinho e lixado, né? Ele desgasta em pontas. E quando passa no tecido, machuca, dói. O que eu vou fazer? Como é que eu vou melhorar a vida dessa pessoa, levando em consideração aquilo que ela já tem, né? Primeira coisa que eu preciso fazer é retirar a algia. O que é o estado de algia? A dor. Eu preciso retirar a pessoa daquele estado profundo de dor em que ela está sentindo. Para depois pensar em mandar fazer um reforço, porque sim, eu vou precisar que ela vá fazer um reforço muscular. Aquele membro está incapacitado, então eu preciso reforçar, né? Anterior e posterior, então, só que eu preciso tirar a pessoa da algia. Essa pessoa não dorme porque ela tem dor. Essa pessoa tá triste porque ela tem dor. Eu preciso melhorar o estado emocional de quem sente dor. Aí, na minha prática, no meu dia a dia, né? Eu sou especialista em agulhamento a seco, né? O famoso dry needling, não sei se você conhece essa técnica. E essa técnica é bacana de falar, porque ela é uma técnica americana, descoberta por um médico, um traumato, que foi fazer um procedimento de algia, onde ele fez um agulhamento específico intramuscular e ele não colocou o medicamento. E esse corpo
respondeu de igual forma como se tivesse sido colocado um medicamento. Era betametasona, se eu não me engano, tá? E aí aquele corpo, neurologicamente, a resposta daquela dor, ela foi de igual forma como se tivesse injetado um medicamento. Aí ele faz, espera aí, algo no próprio corpo do ser humano é capaz de desativar dor. E a gente precisa descobrir. E aí se criou uma técnica de agulhamento seco, onde a gente faz uso de agulhas da acupuntura, mas o nosso agulhamento ele é muito pontual, em lugares específicos de sinalização de dor, onde a gente vai adentrar a fáscia muscular, a fáscia do músculo mesmo, aonde aconteceu um emaranhado de fibras por sinalização neurológica. Gente, é tudo aqui. Aconteceu emaranhado de fibras, o que a gente chama de ponto de tensão, impedindo a passagem de oxigênio e de nutrientes para a região dolorida. Ou seja, aquele joelho, além de estar inflamado, ele não está recebendo oxigênio, o fluxo de sangue está diminuído e ele não está recebendo nutriente celular. Aquela membrana não está sendo cuidada. Por isso, a sinalização de dor é aumentada. Então, quando a gente faz essa intervenção de diminuir a sinalização de dor sem medicamento, gente, é agulhamento seco. Não existe medicamento nesse momento. É ter um mecanismo neurológico que vai enviar endorfina para aquela região. A endorfina, nesse caso, age como se fosse é assim que eu explico para os pacientes, tá? Um condicionador na fibra, porque tira o emaranhado daquele capilar e né, deixa de liso, aquele capilar onde pode passar o oxigênio naquele local, e aí a gente diminui inchaço, a gente diminui edema, a gente diminui a sinalização de dor principal. Beleza, quer dizer, uma técnica sem medicamento. Ali eu consegui dar uma sobrevida para aquele paciente iniciar um processo de reabilitação. E aí, meu paciente querido, senta aqui na minha frente. Como você está dormindo à noite? Como você está se alimentando? O seu intestino está funcionando bem? Você ingere quanto de água por dia? E aí, Priscila, a gente não foge. A gente tem que ajustar tudo, tudo. E aí o paciente sai de dentro do meu consultório com uma copaíba sublingual. Não tem nem como negociar comigo. É o primeiro. E aí o resto vem vindo. A lavanda, o lemon, de acordo com o que ele vai me colocando, né? O que você está falando é uma coisa muito interessante, que é uma das coisas que eu acho mais importante nos casos de dor. Principalmente, vamos pensar numa questão de artrose, não precisa ser só de joelho, né? Qualquer questão de artrose, um desgaste da articulação, né? Às vezes a pessoa está com tanta dor, porque você falou, a gente precisa fortalecer ao redor daquela articulação. Só que a pessoa tem dor e não consegue fazer exercício. E muitas vezes a recomendação é, então não força. Só que aí vai entrar num ciclo vicioso, que é o quê? Vai um enfraquecimento muscular, uma atrofia, e aí uma sobrecarga maior daquela articulação que vai causar mais dor. Então eu acho interessantíssimo esse ponto de vista, de cessar aquela dor, que ainda a gente vai evitar que entre num quadro de dor crônica, né? E aí a gente sabe que é um sopro de vento, começa já a dor, então sai do quadro de dor, evita a dor crônica, tira aquela dor para possibilitar a analgesia, para o fortalecimento, né? Você vai tirar aquela dor, a pessoa vai conseguir fazer um fortalecimento, porque a gente sabe que, eu adorei isso que você falou do condicionador, né? Que quando a gente tem ali a pessoa fazendo alguma atividade, alguma movimentação, a gente vai ter os receptores de dor, eles vão ficar menos sensíveis, né? Então, eu acho muito bacana isso que você falou. Então, eu acho que a gente podia agora, você falou já da copaíba sublingual. Vamos então falar um pouquinho sobre isso, das indicações aqui, né? Porque dá um protocolo aí para o pessoal que... Não dá todo, né? Mas porque a gente tem que individualizar, né? Mas o que o copaíba faz? Existe algo, eu sempre digo, existe algo que não faz mal nenhum e que dá para fazer toda a galera aí, geral, com a mão para cima. Inclusive nós estamos aqui promovendo a prevenção, né? Inclusive você, né, quer prevenir situações como essa, existe algo para se trabalhar pontual, né? Utiliza o maior anti-inflamatório do mundo descoberto pela ciência sem efeito colateral, copaíba. Ponto, acabou.
Anti-inflamatório natural, ele vai proteger, todo o processo inflamatório vai acontecer ali, todo o processo neurológico de sinalização vai acontecer ali. Então, você vai usar o copaíba sublingual e aí as quantidades a gente também pode organizar, né? E tem muitas vertentes de muitos estudiosos bons, né? Já falando sobre quantidade segura, então tranquilo, não há contraindicação. Eu faço de primeira linha lavanda para ser usado à noite, porque normalmente uma pessoa que está em crise de dor não está produzindo corretamente as questões hormonais como devem, está em picos de cortisol. Então, essa pessoa ela não dorme, gente. Isso é fato, né? Essa pessoa não dorme. E aí eu organizo, né? De forma, utilizando o óleo de lavanda como um óleo organizador mesmo, né? À noite, para que a melatonina seja produzida, para que a cortisol seja dado os picos corretos, para que a pessoa se organize a nível hormonal para diminuir essa sensação de dor. Porque senão a sensação fica terrível, cada vez pior. E aí, já predispondo que essa pessoa tentou muitas coisas, ela já tomou muito medicamento também, né? Então a gente precisa dar uma aliviada em tudo isso. E eu coloco o lemon, né, no protocolo, o limão siciliano, no protocolo desta pessoa para começar. Deep Blue pomada, na região local da dor, até 3 vezes ao dia, quando houver dor. E dependendo do diagnóstico, dependendo do paciente, eu vou lá indicar gelo ou calor, dependendo da região, para atenuar e ajudar esses primeiros sintomas. Aumenta a ingesta de água, isso meu paciente já sabe, ele já sai escrito, aumenta a ingesta de água, evita um pouco glúten, farináceos, enfim, né? Porque a gente vai estar no processo de desinflamação. Então, esse primeiro início, evita açúcar, tenta dar uma melhoradinha no processo alimentar, porque a gente vai precisar que o teu corpo acorde dessa anestesia que ele se encontra, porque ele está anestesiado, né? E tudo está em função da dor. Ele está olhando para a dor. O teu corpo está tentando desesperadamente ou excluir aquilo da tua vida. E aí, o que o corpo faz de forma muito inteligente? Para de mandar nutriente para lá. Para porque ele quer excluir aquilo. Ou ele volta todas as ações naquela dor, naquela inflamação, e aí até o teu sistema digestivo fica prejudicado. Porque a tensão energética está toda voltada para lá. Ele precisa resolver aquela questão. E aí, seu sistema digestivo, seu intestino param de funcionar. Presta atenção. Uma pessoa que tem quadro de dor, seja ela crônica, aguda ou outro tipo de dor, neurológica, neuropática, o intestino não funciona bem. A pessoa tem problema para dormir. A irritabilidade é muito grande. O cabelo cai. A unha quebra. Por quê? Porque os nutrientes não estão indo para as extremidades. Eles estão prestando atenção aonde existe maior sinalização. Então, um caso de dor, mais do que nunca, Pri, é integrativo 100%. Você precisa olhar para o ser humano inteiro. Falou uma coisa interessante agora, que eu tenho hoje assim, tido a paciência de falar com quase todos os pacientes. Porque tem uma coisa, você falou assim, olha, o paciente chega por mim, já chega no último estágio. Eu sou fim da linha, né? Porque é uma profissão que não é tão famosa como a gente, né, no Brasil. Famosa não, né? Não é, ainda as pessoas não conhecem, não usam essa... Não é difundida. Não é respeitada, ainda precisa melhorar. E outra coisa. Não, lembrei. O paciente chega para você já tendo tomado tudo que foi anti-inflamatório. Então, eu também, sendo especialista, né, atuando dentro da especialidade, quando eu estou atuando na especialidade de mão, quando a pessoa já chega para mim, ela já chega já tendo tomado tudo. Então, normalmente, a pessoa que tem uma dor desse jeito, ela toma muito anti-inflamatório. E o que vai acontecer? Ela toma muito protetor gástrico. Esse protetor gástrico, gente, eu acho que isso é uma coisa tão importante que a gente, assim, deveria vir escrito na caixa do remédio, né? Por que acontece? Esses protetores gástricos, como omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, né? Eles são muito eficazes quando a gente tem uma situação pontual que o médico prescreve para aquela situação. Assim, alguns casos o médico vai colocar uso contínuo, tá? Mas não é a maioria. A maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas foram indicadas a tomar aquela medicação, elas se sentem bem porque melhora
melhora os gases, melhora o empachamento, melhora a azia, melhora a queimação, não dá dor de estômago, então ela toma. Então, todo mundo tem em casa um remedinho desse. Aí, o que acontece? Esse protetor gástrico vai alcalinizar o nosso estômago, então as proteínas não vão ser digeridas de maneira adequada. Esse alimento, ele chega erroneamente digerido no intestino, a gente vai ter um desbalanço das nossas bactérias, né? As bactérias boas, a gente vai ter uma predominância de proteobactérias. Ali você pode ter uma putrefação desse bolo alimentar, né? E o que vai acontecer? Você começa a ter uma alteração na permeabilidade intestinal. Então, você passa a não absorver direito as vitaminas, você ali abre uma porta de entrada para o que você falou de alergia a glúten, alergia à lactose, outras alergias alimentares. Então, normalmente, quando o paciente tem uma dor que ele acompanha há muito tempo, ele vai ter esse quadro. Então, quando a gente está falando de dor, né, é muito importante que a gente veja isso, porque você está falando de intestino. Poxa, o paciente não vai melhorar de dor se ele tiver com o intestino inflamado, se ele tiver com o intestino não absorvendo. E hoje eu atendi uma paciente com essa questão do cabelo. Há um mês ela veio com um quadro de dor, a gente foi tratando e tal. E ela estava com as vitaminas todas alteradas também. E aí agora ela falou assim, nossa, uma coisa que eu nem percebia que era uma queixa, que o meu cabelo caía muito. Tem 45 dias que ela passou e agora voltou. E eu percebi que o meu cabelo parou de cair. Exatamente o que você falou. E eu estava explicando isso para ela. Falei, o seu corpo, ele estava dando prioridade, a sua vitamina não estava tão baixa. Mas você estava com uma inflamação. E o corpo manda todos os nutrientes para onde é mais nobre, o lugar mais nobre, o cabelo que se dane, né? Então, isso que você está falando, Aline, é muito importante a gente enfatizar, né? Esse cuidado. A extremidade no geral, né? A extremidade. Né? Eu acho que é muito importante o que você está falando. Tem que estar dentro. E uma coisa importante também, porque muitas vezes o paciente chega para você, ele tá com a indicação médica e os remédios tradicionais correta para aquele quadro de dor. Mas não tá fazendo efeito, não funciona. Né? E aí a gente vai investigar exatamente essas questões que você falou. Faz uso de prazóis já a vida toda. Não pratica atividade física. E aí começa coisas que são responsabilidades do paciente, tá? O especialista diagnosticou, o especialista orientou a medicação correta, o tratamento de um período, porque às vezes vai ser necessário você fazer um tratamento medicamentoso durante um período. É para isso né? É isso para você sair da sua algia e poder fazer atividade física. Porque normalmente o paciente chega lá, o médico orientou. Tá o diagnóstico lá, seja uma artrite, uma artrose, um reumatismo, um lúpus, enfim, o que for, né? Ou uma lesão mesmo, uma fratura, uma ruptura ligamentar, uma contusão, uma torção de tornozelo, né? Uma torção de tornozelo é algo grave, gente. Então não é algo simples, não. Você mexe em ligamento estrutural. E aí o médico foi lá, diagnosticou, viu, você vai ficar com o pé para cima, tanto tempo, você vai tomar essa medicação, nananana, e depois você vai para atividade física, você vai reabilitar o membro, né? Aí, esse é um paciente que não pratica atividade física, nunca praticou, é um paciente tabagista, é um paciente que se alimenta mal, não toma água, é um paciente que já toma prazóis há muito tempo por conta dessa situação, ele tem azia, né? Por conta do cigarro, por conta do sedentarismo, por conta da... Tudo isso, ele já é um paciente que já está com o sistema digestivo comprometido e aí ele torce o tornozelo, né? Aí ele vai fazer o uso de medicação, que está correta, tá? O médico indicou a medicação correta, mas não funciona. Não funciona. Aí ele usa 2, 3, 4 comprimidos para ver se dá algum jeito e rala tudo, né? Então a gente tem 2 vieses aí, aquele paciente mal diagnosticado e mal orientado, e aquele paciente bem orientado e bem diagnosticado e mal educado. Né? Mal educado com ele mesmo, mal educado com a vida dele, com o corpo, com a responsabilidade que ele tem que ter. E aí, ele que sai, ele volta naquele mesmo especialista, e aquele especialista dá um psicotrópico, já, para o cara parar de incomodar, corta a sinalização da dor lá, né? Porque vamos e venhamos, né? Vou dizer uma coisa, e é muito importante isso. O especialista também, ele também não tem necessidade de entender de tudo.
Né? Ele vai até ali onde o conhecimento dele chega e ele vai encaminhar para uma outra pessoa. Perfeito. Né? Então, às vezes, também a gente fica esperando que tudo vai ser. Não, pô, aí foi o conhecimento dele chegou até no nível onde ele vai dar um psicotrópico ali e a pessoa vai parar de sentir a dor. Pô, quero fazer com que essa pessoa pare de sentir dor. Nem é uma negligência na grande maioria das vezes, não Não, é? é o que ele faz, né? Aonde ele chega, né? Exatamente. E aí o paciente chega para nós totalmente intoxicado e o medicamentos que deveria ajudar ele naquele início de tratamento que era importante, ele nem chegou a agir, porque estava tão, né, totalmente errado ali. Então, pera, nós vamos refazer tudo isso, nós vamos organizar tudo isso e talvez por um tempo seja importante, né, a gente retomar esse tratamento, porque organizando, e é incrível. Também já tive pacientes que chegaram com essa queixa de que o remédio indicado não estava funcionando, eu não interrompi o tratamento, Isso. porque faziam 2, 3 dias apenas, eu não interrompi, eu apenas dei possibilidade para o corpo entender aquele tratamento. Né? Então, fui organizando o sono, organizei limpeza, então coloquei o lemon na rotina, o sono, coloquei o lavanda, o copaíba principalmente, identifiquei algumas questões de ansiedade, aí fui lá e trabalhei com Adaptive, um balance, né, dentro de todo o quadro que já tinha, por muitas vezes indiquei o uso da cúrcuma como um anti-inflamatório potente também, então a suplementação, né, o ômega 3 também é um suplemento que eu indico de cara, né, para essas questões de dor também, porque vai agir muito na bainha de melina, nas questões neurológicas, né? Então, verifico muitas coisas, né? A vitamina D, que é D3, quase que 100% da população está carente de vitamina D3, né? Fazer um parênteses aqui que você está falando da vitamina D. Olha que interessante, né, Aline? Eu acho interessante que os laboratórios, eles têm a referência ali, tem a referência para a doença, né? Então, eu estava explicando isso para uma outra paciente minha. Ela estava com 11 de vitamina D. 11. E para ela, na cabeça dela, não estava tão ruim, porque o suficiente é 20, acima de 30 é suficiente. Eu falei, tá quase, né? Eu falei, vou te falar um negócio, tá muito baixa. Por quê? Porque essa referência é um corpo que está assim, abaixo daquilo, o corpo está doente, né? Então, eu falei, o que a gente tem que entender, porque a referência também, quando você pega uma B12, a referência vai de 200 a 1000, né? Então, eu falei, olha, a referência do laboratório é para você, se você não está doente. A nossa referência é o quê? É saúde. Para você ter saúde, eu dei um exemplo, que o carro é a mesma coisa assim, o reservatório tem que estar cheio. Então, eu dei um exemplo, para você viajar daqui até Ribeirão Preto, por exemplo, aqui vai, sei lá, 1/4 de gasolina. Falei, então, 1/4 de tanque. Eu falei, então, se você vai com um carro com 1/4 de tanque, você sabe que você chega em Ribeirão Preto, mas você não pode ter nenhuma intercorrência ali. Eu falei, a mesma coisa são nossas vitaminas. A gente sabe que o mínimo ali tá ali para, olha, mas se bater um ventinho, pegar um Covid, der qualquer coisinha, o seu corpo vai usar essas vitaminas para combater tudo. Então, eu falei, então a gente tem que mudar a nossa mentalidade de não para ser, o que é o menos pior, não para colocar a régua lá embaixo. A comparação não tem que ser, assim tá bom. Não, a gente tem que ter a comparação do quê? Quanto é um corpo com saúde? Quanto eu tenho que ter de vitamina D para um corpo com saúde? Quanto eu tenho que ter de B12 para ter um corpo com saúde, com disposição, para não cair o cabelo, né? Então, isso é outro, eu acho que esse é outro paradigma que a gente tem que começar a enxergar, né? A insulina, a glicemia. Gente, não vamos ficar... não, tô batendo na trave. Na trave. Sabe, eu tô batendo... Você não tá morto ainda, mas tá no caminho. Eu gosto de dizer, você não tá morto ainda, mas você tá no caminho. Tá tudo certo para dar errado, tá vendo? A gente tem que pensar o quê? Não, gente, vamos deixar nossa saúde, como você falou, agir na parte preventiva, né? Agir na parte de saúde. Então, você está tratando de dor, você não tem comprometimento do sono ainda, mas se a gente não interferir nisso, ele vai ter o descontrole emocional, porque quem tem dor, gente, quem sente dor crônica, a gente vê o paciente antes da dor, como ele é normalmente, depois que ele começa a ter uma dor e aquela dor fica crônica, é outra pessoa. Então, a gente tem que ter esse olhar de não o quanto falta para ficar doente, o quanto falta para ficar mais ou menos. E sim, tem que estar com o tanque cheio para assim, para enfrentar qualquer coisa, né? E é como Sabe eu falo. Como é que eu faço comparativo? Eu faço comparativo com os meus pacientes às vezes.
com videogame. Você lembra de jogar videogame que tinha a energia do bonequinho principal lá, Isso. ia mostrando a energia do bonequinho. E é esse comparativo aí que eu costumo mostrar. Ó, você quer ficar com a energia lá embaixo, vai entrar o chefão, não vai conseguir passar de fase, né? Isso. Tá com energia só suficiente, né? Porque a análise, infelizmente, a análise que a gente tem de um mecanismo arcaico é análise de doença, não é uma análise de saúde, né? O Isso. quanto você está perto da doença, não o quanto você está gerando Isso. saúde, né? E eu também costumo comparar, ó, a pessoa, tá tudo ok, não tá muito baixo. Não, você tá. A todas as pessoas que fizeram o exame nesse laboratório aqui que apresentaram o índice que você está apresentando estavam doentes. Então, isso é um diagnóstico massivo. Então, presta atenção, vamos tentar nivelar por cima, aumentar o seu nível de energia, melhorar as coisas que podem prevenir outras situações, né? Porque a dor, ela é isso, ela é um somatório de fatores, né? Ela é um somatório de fatores sinalizando que algo não tá bom. Eu recebo muito, Pri, pacientes com hérnia discal, né? E eu digo, e cai o queixo na primeira vez que eu digo, depois eles me entendem. Eu digo, amiga, amigo, olha pra mim. Hérnia de disco não dói. Hérnia de disco não dói. Não é, a dor que você está sentindo não é por causa da hérnia de disco. Vamos avaliar o que está acontecendo, porque na grande maioria é um paciente sedentário, é um paciente mais idoso, e a gente precisa descobrir o mecanismo que está despertando a hérnia discal, né? Ou seja, se você fez uma hérnia por má postura, por sedentarismo, por uma série de questões, né? E aí você desajustou tanto que tem alguma estrutura que está cutucando aquela hérnia discal. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aí começa a doer. A hérnia em si, ela não dói. Ela não é o mecanismo principal de dor. Então, porque eu tenho hérnia discal, eu tenho que tomar tal e tal e tal medicamento? Não, pera. Provavelmente o especialista te indicou um protocolo, te indicou um tratamento para que você saia dessa algia e vá, né? E aí eu pego vários, Pri. 2, 3 anos tomando medicamento para dor. E o tratamento do médico seria de 3 a 6 meses, vá para o Pilates ou hidroginástica. A pessoa nem foi para o Pilates nem para a hidroginástica e tomou aquele medicamento durante 2, 3 anos. É isso, é o que eu mais vejo também. É o que eu E vejo não muito. seguiu a orientação. Não seguiu a orientação. E assim, dentro do mecanismo de dor, tem algo muito importante para vocês saberem, gente. A gente tira da algia, a gente melhora a vida, a gente melhora a visão, mas fora do exercício não há salvação. É. Fora do exercício não há salvação. Não existe como colocar o corpo de outra forma. Eu digo isso, aí as pessoas entendem, porque senão não entendem. Não tem. Acabou. Ponto final. Aí eu digo, quer vir aqui toda semana? Quer me visitar para sempre? Vou adorar, adoro você. Você não vai estar curado nunca. Não é? É. Não é? Mas isso a gente tem que a gente tem que realmente criar essa conscientização, porque eu acho que ficou tão banalizado falar, eu nem consigo mais postar ou falar, alimentação saudável, atividade física porque isso está tão banalizado que as pessoas escutam, falam, mas não têm ideia. E eu tô agora com um bordão que eu falo, hoje não tem um dia que eu não atendo que eu não fale. Hoje uma paciente de 37 anos com dor no corpo inteiro e tal. E a gente até descobriu a razão da dor. E eu falei, olha, do jeito que você tá, com 37 anos, se hoje, né, você não fizer nada, quando você tiver 60, você não tá indo no banheiro sozinha. Eu falei, a gente Adoro essa frase. Tem que fisioterapia aceitar assim. para você melhorar. Só que assim que a sua dor resolver, que eu dei, né, a gente teve que fazer alguma coisa mais forte, né? Eu falei, melhorando a tua dor, você vai começar imediatamente uma musculação. Porque não vai ter outra saída se você não fizer musculação. Aí ela me olhou, tipo assim, sabe com uma cara que eu falei, essa é a tua saída, né? Porque não vai ter trabalho, não vai ter colchão, não vai ter travesseiro, não vai ter remédio que vai levar uma pessoa que já com 37 anos já tá com aquela dor lá no topo, como que ela vai estar daqui 30, né? Você falou agora de uma coisa engraçada, porque o colchão é o culpado de tudo, né? O coitado do colchão. E aí eu digo, você sabia que se você estiver bem mesmo, fisicamente bem, ativo, com tudo certinho controlado, você pode dormir no chão, que no máximo vai dar uma dorzinha no ombro? Isso. Você sabia disso?
fortuna com alguns colchões que eu nem conheço. Tem tanto colchão ultimamente que eu tenho me deparado, né, que os pacientes falam, que eu falo, meu Deus, não precisava tudo isso. E uma fortuna que gastam com isso, né? E aí... 60, 70 mil reais com massageador aqui e ali, só falta sair alguém te abraçar dentro do colchão, né? E não é isso que vai melhorar a sua condição, né? Não é o tênis tal, tá bom, tudo beleza, você pratica uma atividade física mais intensa, um tênis com amortecimento melhor, bacana. Mas você sabia que praticar atividade física de pé descalço vai dar o mesmo benefício? Você não precisa ter o tênis, aquele. É isso. E hoje eu vi post falando do óleo, do Lemon. Agora você comentou do Lemon dentro do tratamento de dor. Eu coloquei 3 trabalhos mostrando várias evidências diferentes, né? E quanto o Lemon custa? O Lemon é super barato, um óleo muito de custo agregado, um valor baixo. E aí, né, quando a gente pensa, nossa, o quanto que o Lemon traz de benefícios. Hoje eu estava falando do filtro de água que eu tenho, de água alcalina e tal. E eu falei, gente, o filtro ele não é barato, né? Eu pensei, nossa, mas às vezes usando um Lemon, né, a gente consegue, às vezes, o mesmo benefício, né? É claro que a gente tem água de qualidade, mas o custo disso, e eu acho que é isso, Aline, que acaba que esse conhecimento não chega na maior parte da população, não chega para a massa. Porque você imagine se todo mundo resolve o problema dela com Copaíba e Lemon? Você foi! E nós estamos falando aqui, ó, um Copaíba de 5 ml, vamos dizer assim, ele dura um mês tranquilamente, se você fizer um tratamento sublingual, muito tranquilo, são quase 100 gotas da substância, vai estar pagando 90, 100 reais. Um Lemon, se você é membro ou não, vai ficar em torno de 20 e poucos, 30 e poucos reais. Absurdo, gente. Absurdo não ter isso em casa, né? Eu sempre dizia assim, quando eu falava sobre suplementação, antes eu falava, cara, é mais barato que seu cafezinho com pão de queijo da esquina, cheio de açúcar, que vai só te ralar a vida, em vez de deixar você bem, né? Então, faz uma análise real sobre isso, né? Porque a zona de conforto, ela a zona de conforto nesse sentido, né? De usar o medicamento, de usar o mais prático, de tentar a solução mais... ela vai ser cobrada demais ali na frente. Essa conta vai chegar. Mas então, pense você, usuário de qualquer coisa aí, de paracetamol, digamos, tá? Porque eu escutei esses dias de um elevador de um prédio ali, a menina falando, não fico sem, tirou da bolsa, tinha uns 4, 5, deu pra amiga tomar ali na hora ali. Eu não consegui entrar muito na questão porque foi rápido, mas eu fiquei fazendo conta de cabeça. Cara, o quanto vai custar para essa moça de 17, 18 anos, o quanto tá custando a vida dela, né? E o quanto financeiramente está custando também, né? Ao invés de ter um peppermint dentro da bolsa. A pessoa não faz a conta. Mas a questão, eu acho que ainda é, de verdade, eu acho que é mais falta de conscientização. Porque, vamos ver, nós que somos profissionais da saúde, não foi sempre assim. A gente que tem acesso à informação, eu mesma, para mim, esse conhecimento todo, sabe, abrir a minha mente para isso, é coisa, sei lá, de 2, 3 anos para cá. Né? Eu tô há 23 anos formada. Então é coisa de 3 anos para cá, né? Então eu também já fui essa pessoa que não via outra saída. Por quê? Porque a gente é formado, a gente é condicionado a olhar para aquele lugar que estão nos mostrando e assim a gente passa para o paciente. Então eu acho que a gente tem um trabalho grande pela frente de conscientização e de autorresponsabilidade sobre a sua própria saúde, né? Que não é passar, né? Pessoas... Eu acho que por isso que nos diferencia tanto, né? Uma consulta com um profissional integrativo, ela vai durar 1 hora, às vezes mais. Uhum. Que você vai conversar, entender, e você vai também se colocar no lugar dessa pessoa e dizer, eu também pensava e agia dessa forma. Né? E não condenar a pessoa por ela estar fazendo uso disso. Não. Ó, o que está acontecendo é o seguinte, e explicar, ó, a gente vai diminuir isso sem tirar isso, explicar realmente. A pessoa precisa ser educada. A gente não aprendeu a escrever porque disseram que a gente tinha que sair escrevendo. A gente foi educado a aprender a escrever. A gente foi educado sobre diversas
coisas, né? Então a gente está vivendo um momento a nível mundial e a nível de Brasil, principalmente, de educar as pessoas novamente, de uma educação, né? De uma indústria de medicamento, de alimento, de estilo de vida, que se perpetuou durante séculos, né? Então, não vai ser de hoje para amanhã que eu e a Priscila aqui vamos conseguir mudar a mentalidade de todo mundo. Mas a plantinha... A Mas a pandemia ajudou. A pandemia ajudou demais. Olha, a gente salva as desgraças, né? E a gente sabe o que aconteceu no mundo todo. Mas a gente sabe também o que de positivo isso representou na autorresponsabilidade das pessoas, né? As pessoas começaram a realmente se questionar muito, né? O que estavam comendo, o que estavam bebendo, o que estavam usando, que estilo de vida estavam levando. Ficou claro que a ausência de doença não é saúde, né? Eu acho que as pessoas entenderam muito bem esse conceito, que a ausência de doença não é saúde. Uma não é o contrário da outra. Exato. Então, assim, você ter saúde, não é porque você não tá doente que você tá com saúde. E a gente viu que, porque, eu tô obeso, tô com pressão alta, tô com isso, tô com aquilo, e a pessoa não tá doente. Não, né? Então, eu acho que a pandemia conseguiu também ajudar nisso, né, Aline? E eu acho que o conhecimento a pessoa tem. Então, a gente está falando aqui de óleo essencial. Quanto mais ela souber também, né? Quando a gente fala da farmacinha natural, da pessoa ter aquela farmacinha, de saber o mínimo ali, para que eu uso esse óleo, para que eu uso aquele, como que eu posso ter uma solução natural? Eu acho que... Por que a gente pode também autorizar isso? Porque muitas vezes pessoas falam assim, mas você não pode tratar doença, né? Não, eu não estou dizendo que a gente tem que tratar doença. A gente está dizendo o seguinte, eu quero que um paciente saiba que quando ele tiver com dor, ele vá, pegue lá o Deep Blue dele, passe, que ele tome um copaíba, que ele inale um lemon e inale um peppermint, que ele tenha essa consciência que ele pode melhorar a saúde dele. E quanto mais ele souber manipular essas coisas, que um chá disso ou daquilo, que um suplemento, né? Quanto mais ele souber disso, melhor. E não colocar medo, a pessoa ter medo de usar um ômega 3, ela ter medo de usar um óleo essencial e não ter medo de usar dipirona, e não ter medo de usar um paracetamol. Eu atendi uma paciente... Que forte isso que você está falando, que forte, é muito forte isso. As pessoas têm medo de pingar um óleo na mão e não tem medo de tomar um paracetamol todo dia. Eu tenho forte. Ela tem 69 anos, ela toma dipirona todo dia, né? Eu não falei, hoje que eu introduzi os óleos tal para ela, mas assim, então com 69 anos ela tem, todo dia ela toma dipirona. E eu recebo muita mensagem, né, nos grupos perguntando, a fulana com 60 anos pode usar peppermint? Pode acontecer do brief aumentar a pressão dela? Aí eu penso, né? Eu falo, gente, as pessoas não têm medo de... E eu até joguei fora hoje minha bula. Eu tava com uma bula que toda coisa abria assim, né? Uma bula que é desse tamanho. E eu fazia assim, olha essa bula, gente. Não tá aqui hoje. Olha essa bula. Isso aqui é de um anti-inflamatório. E ninguém tem medo de tomar. Agora a gente fala de óleo essencial, fala, nossa, se ingerir o lemon, se não sei o quê, pode dar isso. Eu falo, gente, não. Os óleos essenciais usados da maneira correta, eles não têm esse pavor, esse efeito colateral. Por isso que a gente quer educar as pessoas a usarem. Porque é muito melhor. E o mínimo, às vezes, eu tenho pacientes relatos que vêm assim, utilizei copaíba um dia, doutor, tô com uma coceira no dedão do pé, acho que vou suspender. É um paciente que toma Tilex a vida inteira, né? E acha que tá coceira do dedão do pé foi porque ele ingeriu 2 gotas de copaíba. Então, não tem medo de usar um medicamento alopático que está causando um efeito colateral fulminante no teu corpo e você tem medo, né, de utilizar um óleo essencial de grau de pureza testada, certificado, e que um profissional da área médica está te dando essa licença de uso, né? Então, isso é muito, muito bacana. É forte. É forte. Porque a gente está tão educado. É igual colágeno. Igual. Eu sou editora do colágeno, eu gosto, eu vejo resultado. Embora, assim, eu sou criteriosa com isso, né? Eu sei que não é qualquer um que vai funcionar. Mas muitas vezes a pessoa fala assim, eu preciso perguntar eu não, né? Mas algumas pessoas falam para mim, a pessoa quer perguntar para o médico se pode usar colágeno e tal. E aí, de repente, o estilo de vida da pessoa manda ver na cachaça, toma vinho, toma cerveja, não sei o quê, e quer perguntar para o médico
Se pode usar. Se ela pode usar, pergunte se você pode continuar fumando, né? Para ter um cardiologista, se vai ser bom. Né? É um alimento, ele não vai te fazer mal. Óbvio, tomar um sachê. Eu não tô falando, gente, para tomar 1 quilo de colágeno cada refeição. Eu tô dizendo dentro né, da indicação, né? Então, eu acho que a gente, assim, aos poucos a gente consegue mudar essa mentalidade, né? De tirar o medo. Porque as pessoas têm medo do desconhecido. Eu concordo. Sim, é normal, a gente precisa educar. A primeira vez que eu escutei, né, o Sorrentino falar que o melaleuca resolvia casos de candidíase de repetição melhor do que os antifúngicos, eu olhei aquilo com uma cara assim, sabe, um preconceitozinho assim, falei, né? Aí ele começou a mostrar trabalho científico. Opa, né? Porque é difícil acreditar, mas então por que a gente não usa mais isso? Por que a gente está dando antifúngico que vai ferrar com o fígado? Né? Por que a gente dá tanto tramal, tanto tilex, tanto psicotrópico, se a gente tem opções mais... Por que nunca ninguém me falou isso? Você fica meio desconfiado, né? Então, não, claro. Tem alguma coisa errada aqui, né? Mas é o que você está falando. Enfim, acho que a gente tem muito trabalho pela frente. Você imagina para mim que um especialista disse, procure uma empresa americana que trabalha com um óleo chamado de copaíba, você não vai precisar dar um antipilético para o Gabriel. Hã? Como assim? Você imagina, né? Uma busca incessante por diagnóstico, por exame, para cá com medo de uma epilepsia, com medo de uma convulsão que eu presenciei, que foi terrível, alguém me dizer que um óleo... É claro que a gente vai fazer, né? Mas o nosso papel, meu e teu, principalmente é esse, é trazer o conhecimento de forma muito, muito simples, gerando no ser humano algo chamado autonomia, autorresponsabilidade. Você gerenciando a sua própria vida e não estando nas mãos de nenhuma indústria. Nenhuma delas, né? Nem a alimentícia, nem a medicamentosa, nem a indústria médica, nenhuma. Você ter autonomia mínima para as suas questões de saúde, para você entender o seu corpo. Eu acho que é isso que a gente propõe aqui, né? E é isso que a gente vai propor no nosso guia, né? Que vem aí, a gente está compilando conteúdo, nós vamos colocar um guia no ar para você ter acesso de forma muito simples, prática, a tudo que a gente fala aqui. Eu vou dar uma olhadinha hoje, vou dar uma lida sobre dor, sobre autismo, sobre saúde da mulher, sobre tireoide, de forma muito simples. Assim como a gente coloca aqui para vocês, para que você tenha autonomia. Então, isso que a gente está tentando fazer é gerar esse movimento de autonomia, né? Para que você fique autônomo. Da sua saúde, não entregar isso na mão de ninguém, porque a gente faz isso com os nossos filhos, né? Eu acho interessante que quando a gente vai no pediatra ou quando, né, uma mãe traz um filho em consulta, a mãe sabe tudo da saúde da criança. Tanto que eu falo que quando uma mãe fala, ele não tá legal, você tem que confiar. Quando ela fala assim, não, às vezes nem tá com febre, mas olha, ele não tá, não é assim. Nossa, pro Ricardo não tá fazendo tal coisa, é porque ele tá ruim. A gente tem que confiar porque a mãe conhece o filho de ponta cabeça. E eu não sei em que momento que a gente perde isso em nós. Porque o certo seria a gente também ter esse conhecimento. Porque se o seu filho faz não sei o que, você sabe. Você vai lá e a gente não. A gente vai deixando, a gente vai deixando. Então, esse nosso trabalho é resgatar isso. É a pessoa ter essa noção de saúde, de falar, não, eu tô com a minha garganta raspando, eu vou usar um guarde aqui, né? Eu tô com essa dor de cabeça, eu vou passar um peppermint, né? E não ficar refém de um pronto-socorro, de uma farmácia, de alguma coisa que vai dar 1000 efeitos colaterais. Perfeito. Isso é consciência social também. Sempre falo aqui, né? Autorresponsabilidade, autonomia com a sua própria saúde, assumir o controle da tua própria vida. Isso é uma consciência social, é um ato de cidadania que você está fazendo, né? Porque existem realmente pessoas que necessitam desse atendimento preferencial, que vão necessitar numa situação grave de doença, e muitas vezes você ali com uma dor crônica que você mesmo fabricou poderia ter evitado isso e estar desafogando o Sistema Único de Saúde. Então, faz parte de uma consciência cidadã e uma consciência social você assumir as rédeas da sua própria saúde e dizer, não, até aqui eu vou, eu sei me cuidar, né? Eu tenho essa consciência minha com a minha família, né? E aí, quando há necessidade mesmo de fazer um uso do sistema de saúde, de fazer o uso de um especialista,
vá. E uma outra coisa importante também, para a gente finalizar, porque é um assunto que eu e tu gostamos aqui, senão a gente fica a tarde inteira, não deixa para o último minuto. Quanto tempo faz que você não faz exames de rotina? Quanto tempo faz que você não vai consultar, né? Poxa vida, o integrativo, principalmente, ele é um profissional que tem que estar em diálogo constante com você, né? Para saber, para você conseguir entender o seu corpo. E se você já tem uma cronicidade, se você já tem uma doença já diagnosticada, que você já está em processo de tratamento, há quanto tempo você não faz uns exames? Quanto tempo você não vê como é que você está? Isso é importante também, né? Porque a prevenção começa da nossa atitude. Bom, o meu corpo hoje está aqui. Você nunca fez? Nunca cuidou? Faz agora. Vai atrás, né? Não é uma questão de... E eu escuto muito isso, tá? Eu não vou para médico porque eu não fico achando doença. Eu não vou para médico porque eu não gosto de ficar fuxicando e procurando doença, né? Eu não tenho... Na hora que você tiver que ter tempo, você vai ter, tá? Você vai ter, né? Quem não dá atenção para a saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Aí não tem outro jeito, vai ter que arrumar mesmo. Eu acho que é isso. Maravilhosa, obrigada, viu? Obrigada por mais essa tarde fantástica aqui. Esse conteúdo fica gravado, você pode acessar lá, enviar para quem você quiser. Terça-feira que vem estaremos nesse mesmo bate-canal. E acompanhe a gente aí, que a gente lança conteúdo bacana e vai falando sobre tudo isso que a gente vem falando todos os dias. E aguarde nosso querido guia, que ele vem por aí. Um beijo, fã! Pri, beijo no seu coração. Se cuida. Tchau, tchau.